crianças, tudo bem com vocês? Hoje, nosso último dia de aula desse semestre. Vamos começar fazendo o deverzinho de matemática, página 184 até a página 187. Na página 184, vocês deveriam inicialmente desenhar uma agenda, no seu caderno e marcar os horários, as coisas, os dias e os horários das suas atividades. Quem não quiser fazer no caderno de escrever, quiser fazer num caderno à parte, numa folha, não tem problema, tá? As 3 primeiras perguntas aí eram referentes à sua agenda, sobre as datas que você tinha escolhido. Então, elas são respostas pessoais. Quais os dias que você escolheu para fazer a sua agenda? Quais os dias da semana com maior número de atividades? Qual foi o descanso? O dia de descanso que você marcou na sua agenda? Tudo isso aí é resposta pessoal, de acordo com o que você preparou. E embaixo começam as atividades finais desse capítulo. Primeiro, você deveria ligar os números, em que a diferença entre um e outro fosse em 100. Por exemplo, igual aqui nós temos 200 e ao lado o 100. De 100 para 200, ou se fosse de 200 para diminuir para 100, a diferença é de 100 números, então você poderia ligar. De 200 para 350 são 150 números, então não pode. De 200 para 250 são 50 números, também não pode. De 200 para 300 são 100 números, então você pode ligar. Você só vai ligar aqueles que tiverem diferença entre 100 algarismos. 200 com 300, 200 com 100, 350 com 250, 250 com 150, 135 com 35, 150 com 50. São, no caso do 50% de 50, são algarismos com a diferença entre 100. Página 185, escreva as operações formadas pelos números que você ligou. Então, vamos lá. 200 menos 100, 100. 135 menos 35, 100. 350 menos 250, 100. 300 menos 200, 100. 250 menos 150, 100. 150 menos 50, 100. No número 3, vocês tinham que completar o quadro das operações fazendo os cálculos mentais. Vamos testar aqui para ver se deu certo? 50 mais 50, 100. 80 mais 20, 100. 30 mais 70, 100. 40 mais 60, 100. 10 mais 90, 100. Você pode fazer o cálculo utilizando seus dedos das mãos e fazendo eles valerem 10 cada um, tá bom? 100 mais 100, 200, 50 mais 150, 200, 120 mais 80, 200, 110 mais 90, 200, é como se fosse invertido, 40 mais 160, 200 também. E no outro lado, 85 mais 15, 100, 50 mais 150, 100, 75 mais 25, 100, 75 mais 125, 200 e 45 mais 55, 100. Beleza. Número 4. Ligue os números em que há diferença de 100. Novamente, mesmo esquema que você fez na 184. Você vai fazer agora aí na 185 no número 4. Vai ligar os números que têm diferença de 100, ok? Página 186. Encontre os números que, quando multiplicados, darão o resultado pedido. Vamos lá. Aqui no número 5, nesse cantinho aqui. Esquece essa imagem aqui. Vamos focar aqui no seu, no que você quer. Oh, meu Deus. Volta pra cá. Vou deixar aqui para vocês. Vamos lá. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 6, 18. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 8, 32. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 5, 10.
Tudo isso é questão de tabuada que nós já estamos estudando nesse ano, né? De 2, de 3, de 4, de 5. Número 6. Encontre as respostas para as operações de multiplicação abaixo usando a calculadora. Não pode digitar a tecla 2. 2 vezes 6. Como que eu faço a conta de 2 vezes 6 sem usar a tecla 2 na calculadora? Eu tenho que fazer o quê? Eu posso fazer a soma. Se eu fizer a soma, eu não vou usar a tecla 2. 6, eu digito 6 mais 6. E a própria calculadora vai me dar o resultado 12. 2 vezes 8, eu digito 8 mais 8. 2 vezes 4, 4 mais 4. Vocês têm que ver que toda vez que a gente vai fazer um cálculo de multiplicação por 2, se eu não quiser fazer a multiplicação, eu posso fazer aquele número somado com ele mesmo, que vai dar o mesmo resultado da tabuada de 2, ok? Ainda na página 186, número 7, vocês vão pintar os números de acordo com as pistas, tá? O triplo de 5, ou seja, 5 vezes 3 é quem? 15. Então, é esse aqui. O dobro de 5, 10. Aqui. A metade de 10. Quanto mais quanto dá 10? 5. A terça parte de 9. Ou seja, o 9 dividido para 3 pessoas ficarem com a mesma quantidade. 3. O resultado de 3 vezes 4. 12. A soma de 12 mais 11. 23. A diferença de 108 menos 8, 100. Pintou aí? Página 187, multiplicando por 2 para ver os resultados. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 2, 40. Página 187 ainda, número 9. Vocês vão completar a tabelinha da adição, tá? Vão fazer aí as somas, completar os resultados. E no número 10, completar a tabela de subtração. Vão fazer as continhas de menos e colocar os resultados. Vocês vão fazer e colocar uma foto para mim lá na plataforma para eu ver, tá? Para eu ver se vocês fizeram certinho. Quando vocês acabarem, vocês vão colocar na 188 e 189 as coisinhas que a gente aprendeu de acordo com o quadro verde e aí a gente finaliza a matemática. Depois, na página 248, a gente começa o dever de história para finalizar também a parte de história hoje. Vendo objetos que contam histórias, nós temos aí uma televisão antiga, um anel antigo e um jogo de xadrez. Eles são antigos, mas são utilizados até hoje, só que de maneiras mais modernas, né? A televisão não é igual essa antiga, a televisão agora é diferente, tem até Smart TV, tem 4K, tem Full HD, tem um monte de diferença. Todas as famílias têm muitas histórias e podemos conhecê-las por meio de fontes históricas. As fontes históricas não são somente os documentos escritos, mas também fotografias e relatos, objetos que foram guardados como lembranças. Alguns desses objetos são muito especiais, porque contam um pouco da história das pessoas da família. Os objetos mostrados acima contam um pouco das histórias da família de algumas crianças da turma da Eleva. Leia as histórias desses objetos e verifique se elas se parecem com as que você imaginou. Então, vamos ler. Meu pai guarda essa televisão antiga porque ela pertenceu ao avô dele. Meu bisavô, ela não funciona mais, mas meu pai se lembra das histórias que o pai dele contava sobre ela. Naquela época, as televisões eram muito caras e meu bisavô teve de economizar muito para comprá-la. Era uma novidade e todos os vizinhos iam para a casa dele para assistir aos programas que nem eram coloridos, era tudo em preto e branco.
Já pensou? Hoje a gente tem a televisão, a gente tem o computador, a gente tem o tablet, a gente tem o celular, a gente pode assistir tudo em preto e branco ou em colorido, na cor que a gente quiser, na hora que a gente quiser. Naquela época era muito diferente. Será que vocês iam gostar? Vocês iam se acostumar a viver num ambiente assim? Eu não ia gostar, Deus me livre. Eu adoro ver televisão, ver minhas novelinhas coloridas na hora que eu quero. Se não dá pra gente ver, depois a gente pode ver no YouTube, né? Ou ver nos aplicativos. Naquela época não tinha nada disso. Meu avô adora jogar xadrez. Ele me contou que aprendeu a jogar com o pai dele e ganhou esse tabuleiro quando era bem pequeno. Para ele, esse jogo é um tesouro, porque faz com que ele se lembre do pai e dos bons momentos que viveram juntos. Agora ele está me ensinando a jogar. É um jogo bem legal. Você sabe jogar xadrez? Eu não sei jogar xadrez. Mas se eu fosse aprender, eu não ia comprar o tabuleiro. Eu ia baixar o jogo pelo meu celular e aprender a jogar no telefone, igual todo mundo faz. Mas naquela época não tinha telefone para baixar o jogo. Ou você comprava o tabuleiro, ou você ia na casa de alguém jogar, porque as pessoas não tinham condições de comprar. E por último, minha mãe ganhou esse anel da minha avó. Ele é muito antigo, porque foi o anel de casamento da minha tataravó. Esse anel passou para minha bisavó, para minha avó e hoje é da minha mãe, que guarda com muito cuidado e carinho. Quem sabe um dia esse anel também não será meu. Gente, é um anel que é um objeto comum que a gente usa hoje em dia, mas esse daí é um modelo bem antigo, que eu acho que nem sei se tem nas lojas ainda um modelo desses, né? Porque ele é bem diferente, bem antigo. Aí na página 249, você vai ver que a casa dos avós do Dr. Hugo tem um quarto cheio de objetos de família. Desses objetos aí, eu quero que vocês observem bem e encontrem, né, circulem aí de acordo com as dicas. No número 1, um objeto que servia para escrever cartas e livros, mas sem usar caneta. Qual era o objeto? Você está conseguindo ver? Era uma máquina de escrever. E no 2, um objeto que servia para ouvir música sem internet e sem fone de ouvido. Será que existe, gente? Será? Era o rádio, né? Muito bem. Fazendo agora as atividades finais na página 250. Vamos lá, número 1. Observe os nomes dos seus colegas de turma ou de outras turmas. Letra A. Há algum colega com um nome igual ao seu? A maioria não, só o Guilherme que tem outro Guilherme na turma, né? Os demais são todos com um nome único na sala. Por que os sobrenomes são utilizados, gente? Para diferenciar as pessoas, para dar uma identidade vinculada às famílias delas, para dar um registro, né? Para as pessoas terem um registro perante a lei, para elas serem registradas como pessoas, né? Tanto perante a lei, quanto perante o governo, quanto perante a sociedade no geral. 2. Veja os sobrenomes mais populares do Brasil. Nós temos aí alguns sobrenomes que são os mais comuns. Santos, Oliveira, Alcântara, Machado, Garcia, Costa, Vasconcelos, Mendes, Mendonça, Gonçalves, Melo, Marques, Leitão, Albuquerque, Lima, Teixeira, Pinto, Silva, Moreira e Lopes. Esses aí são os mais comuns. Calma aí, peraí. Opa, ficou tudo escuro aqui, mas já voltou, gente. Esses daí são os mais comuns no Brasil. São os sobrenomes mais comuns. Qual é o seu sobrenome? Ele tá nessa lista? O meu está. O meu é Santos. Eu tenho 2 sobrenomes, Alves e Santos. O Alves não está, mas o Santos é um dos primeiros. Vocês devem ver isso de você estar nessa lista também. B. Quais são as origens do seu sobrenome? Vocês vão ter que pesquisar para saber de onde veio o seu sobrenome. Alguns eu acho que vai ser um pouquinho difícil, tipo Negromonte, Pirassol. São alguns, né, que a gente não sabe, mas alguns já são mais comuns de se encontrar. Então, vocês vão procurar aí.
No número 3, na página 251, vocês tinham que completar a cruzadinha. Nessa cruzadinha aí, vocês tinham 4 números na vertical, ou seja, em pé, e 4 números na horizontal, deitados. Vamos lá. Certidão de tananã, tananã, tananã. É o primeiro documento que uma pessoa recebe. É qual? Certidão de nascimento. Tudo bem. 2. Título de tananã, tananã, tananã. É o documento que permite a pessoa votar. Título de eleitor. Você vai colocar aqui nesse cantinho. 3. Carteira de tananã, tananã, tananã. Confirma que uma pessoa pode dirigir um veículo. Carteira de quê? Habilitação. Muito bem. 4. Documento para viagens internacionais. Passaporte. 5. Documento para identificação das pessoas. Esse aí é grande, hein? Esse aí é bem grande. São 2 palavras, uma com 8 letras e outra com 5. Que palavra é essa? Registro geral. 6. Certidão de taranã, 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 emitida quando as pessoas se casam. Certidão de casamento. 7. Caderneta de taranã, 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 registra as vacinas que uma pessoa toma. Caderneta de vacinação. 8. Carteira de taranã, 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 registra os dados de desempregos do trabalhador. É a carteira de trabalho. Muito bem. Então, você vai completar. Na página 252, você deve criar a sua carteira de identidade, tá? É o seu registro geral. Você vai colocar o seu nome, a filiação. O que é filiação? O nome do seu pai, o nome da sua mãe, né? O nome de quem te registrou. Naturalidade, de qual país você é, de qual estado você é natural, se é do Rio de Janeiro, se é de São Paulo, se é do Espírito Santo, enfim. O documento de origem, o CPF, se você já tiver, eu acredito que você ainda não tem, não sei. E você vai colocar o seu polegar direito, assinar e colocar uma foto sua, 3x4. Se você não tiver a foto, você pode desenhar também, tá bom? Não tem problema. 253, pessoal. Que informações uma carteira de vacinação apresenta? O nome da pessoa, o nome das vacinas que ela já tomou, quando elas devem ser tomadas e as datas que elas foram tomadas, para marcar as próximas. 6. Nós temos aí 2 documentos. Um menino diz assim: vou viajar com a minha família para os Estados Unidos. Preciso ir à Polícia Federal. O que ele quer? O que ele precisa? De um passaporte. E a menina diz assim: vou com minha avó ao posto de saúde porque ela precisa tomar a vacina contra a gripe. Que documento ela precisa? Caderneta de quê? Caderneta de vacinação. Olha, entrou até uma palavrinha ao contrário aqui. Entrou documentação. Caderneta de vacinação. Página 254, já estamos quase acabando. Quase. Vocês têm aí um passaporte todo carimbado, né? De vários lugares diferentes aí que essa pessoa já foi. O que esse documento conta sobre a história dessa pessoa? Que essa pessoa já fez muitas viagens ao redor do mundo, seja a lazer ou a trabalho, mas ela fez várias viagens, porque ele tá todo carimbado, né? 8. Os objetos abaixo foram guardados pela família de Duda. Quem os guardou? Que lembranças eles trazem? Levante hipóteses e escreva uma legenda para as fotografias. Você vai criar a legenda, pessoal. É você, ok? Você que vai criar aí a história. Você vai criar uma legenda tanto para o primeiro quanto para o segundo. No primeiro é uma manta. Alguém pode ter dado uma manta para ela, né? A mãe dela, não sei. E no segundo é um livro de receitas. Alguém também pode ter deixado. Aí você que vai dizer, você que vai criar.
255, da 9 até a 12, é tudo resposta pessoal. No 9, é para você citar um objeto que você acha que conta uma parte da história da sua família. Um objeto que faça parte da sua família, que todo mundo já tenha tido ou que todos conheçam, que seja muito comum na sua família. No 10, você vai dizer por que esse objeto é especial. E no 11, você vai dizer como que esse objeto está relacionado à história da sua família. No 12, você vai tirar uma foto, imprimir, colar ou desenhar esse objeto. Tá bom, gente? Beleza? Quando você terminar, você vai lá na 255, coloca o nome dos documentos lá que você aprendeu, e aí 256, perdão, e aí a gente vai finalizar essa parte, tá? Vocês estarão aí liberados por 15 dias, sem atividade, com descanso, e a gente se encontra no dia 3 de agosto, tá bom, gente? Um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal!